Na sua opinião, como tradutor, quais são os livros mais deturpados nas escrituras? Todos. Todos. Eu acho que prova mais mesmo assim, igual, por exemplo, assim, deturpado, é o livro de Mateus. Mais do que Shaul? Assim, das epístolas... por exemplo, tem também as epístolas, igual, por exemplo, lá quando fala assim, não debateis essas coisas de genealogia e coisas da lei, que são coisas vãs. Então, está dando sentido lá que quando fala também, está chamando a lei como uma coisa vã. No aramaico não existe isso. No aramaico nem menciona a palavra Torá lá, nem manusá. Quando você pega a epístola lá onde fala aquilo, não menciona. Você está comentando então, Tito? Oi? É Tito que tu está comentando agora aí? Mas foi escrito assim, por Shaul a Tito, né? Isso, Shaul a Tito. Então, estou falando de palavra, né? A pessoa deturbou. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, para criar sua ideia, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Lá fala assim, dificilmente alguém morreria pelo o justo. Quando você pega a peixeta, fala assim, dificilmente alguém morreria pelo injusto. Inverte, você entendeu? Não faz sentido. Aí depois, quando você pega o conteúdo do texto, fala assim, que ele morreu por nós sendo pecadores, né? E tal. Ou seja, morreu por nós. Então, o texto correto ali é o que está na peixeta. Eu não sei aonde o grego arrumou essa palhaçada. Essa eu não sei. Então, tem coisa no grego que ele é bizarro. Que, se você for pegar, ele não tem sentido nenhum. Porque o texto do Machia era passar que difícil alguém morreria pelo o perverso. Pelo bom, a pessoa até podia morrer, mas pelo perverso, não. Aí o grego faz aquela atrapalhada. Dificilmente alguém morreria pelo justo, né? Aí você vai ver qual o sentido disso. Não tem sentido. Então, o grego dá nó na mente da pessoa. Se for para você seguir a linha ali do raciocínio dele, você fica confuso. Na verdade, quando você começa a ler a tradução em português, você fica perdido, né? Você não entende. Muita coisa não se entende. Eu tenho feito muita tradução, assim, mais dos evangélicos luterianos, porque eles têm leitura totalmente bem diferente. Por exemplo, quando você pega o grego, fala assim, que Davi, sobre as ordens de Abiatar, entrou na casa do Eterno e comeu os pães da posição. Você pega o Polipeceste, nem menciona Abiatar. Né? Você pega lá, por exemplo, a Peshita, nessa área aí, quando fala sobre as 30 moedas, lá menciona um profeta lá. Você vai lá para ler o livro dele todinho, que você não vai ver ele mencionar moeda em lugar nenhum, né? Então, ele pega a profecia de um e troca o nome do autor, né? Eu não sei de onde ele tirou isso também, não. Então aí não adianta querer arrumar arranjo, porque, mas é parecido. Não, mas lá fala assim, sobre moeda, no outro não fala sobre as 30 moedas. Lá menciona 30 moedas, né? Pois é, mas aí, só dando continuidade na pergunta do Francis, nessa questão, eu sempre tive... Mas o problema maior nem estava por aí. Então, mas eu sempre tive que Shaul era o livro mais deturpado, até porque a maioria das igrejas evangélicas, né, elas são paulinas. Então... Mas sabe o que é, Alberto? Tia Tayane, por exemplo, você pega lá e fala assim, eles não sabem. Romanos, mas o fim da lei é Cristo para todos os três. Aquilo não existe. Né? Então, não existe, né? O Machia é a meta da Torá, né? Ele que se completa. Que nem você pega lá assim, a lei dos profetas profetizaram até João. Isso não existe. Isso não existe. Então, quer dizer, você vai pegar... Tem tanta coisa aí que se a gente for falar assim, eu já fiz vídeo, isso não existe. E é jogado a culpa tudo em cima de Shaul. Assim, e ele enviou seu filho nascido sob a lei para resgatar todo aquele que estava sob a lei. Paulo não está falando isso para gentil. Gentil não veio sob a lei. Lá estava falando sobre a lei do resgate, que tinha um ano que você podia resgatar seu irmão, comprar, né? De acordo com a lei, o cara tinha que vender de porta, né? Então você podia resgatar, né? Então nasceu sob a lei e tal. Aquilo está sendo direcionado, não tem nada a ver com... Aí o cara vai e cita aquilo já para a você perguntou para ele, mas você estava de parte da lei para você ser resgatado? Não estava. Quando você é incompetente,
E aí o cara comprava seu bem lá, e alguém depois quisesse te resgatar, ele era obrigado, quando chegasse no ano, ele lá, e podia te resgatar, você entendeu? Então tinha isso. O Paulo estava fazendo a simulação da lei do resgate sobre a lei e aplicou para nós. Ali não tem nada a ver. E o cara vem citar aquilo para a gente, o cara não sabe nem o que ele está falando. É verdade. Pois é. O mundo cristão, na verdade, foi enganado de tal forma que só o Criador mesmo para revelar um monte de coisa. Não, igual, por exemplo, lá você pega lá o Machia falando assim, e vai chegar a hora que todos vão me deixar só, mas eu não vou estar só, o Pai está comigo. Aí quando a fé chega lá na hora da sua morte, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ah, mas peraí, então já está feito. A palavra bacana, ela pode significar permissão, permitir, deixar, entendeu? Então, lamana sabachthani significa ali, porque permitiste. Aí, ele não foi deixado, ele não foi abandonado. Aí onde vai girando. Na realidade, o Machia ali, ele citou uma Haftarah, do Salmo 22, se eu não me engano. Quando você vai ler o Salmo lá, onde Davi foi abandonado? Lugar nenhum. Né? Aí quando você coloca também essas palavras lá, igual, por exemplo, se muitas vezes assim a gente vai fazendo as leituras, bem-aventurados os pobres de espírito, onde as escrituras ensinam que ser pobre de espírito é boa? A proporção lá é bait, né? Então, bem-aventurados os pobres que estão mensurados pelo espírito, podia ser traduzido assim, né? Então você vê muitas picuinhas, muitas besteiras, igual, por exemplo, diz que o Ronaldo, quando viu o Machia passando, falou: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aonde existe no Tanar Peshita, não tem sentido. Em qualquer lugar na Brit Hadash, a palavra cordeiro escrito daquela forma que aparece lá. Simplesmente quando o Ronan viu, falou assim. Na realidade, no aramaico é expressada a palavra. No aramaico é expressada essa palavra, que é: olha aí, eis que vem o proclamador que pesa o pecado do mundo. Porque o que acontece? O verbo lá, shekel, existe shakal, shekel. Lá está dizendo pesar. Não trata de tirar, carregar. Porque o pecado está aí. Uhum. É como se fosse uma balança, né? Como se fosse uma balança. Você vê que continua o pecado. No caso é pesar. É pesar. A pessoa aceita Cristo, mas continua pecando. Ele não é tirado o pecado dele. Não, um dia, só para esclarecer, um dia falando com um pastor, ele falou: não, Jesus tirou os pecados. É mesmo, pastor? Então, não tenho mais pecado? Não, tu não tem pecado. E se eu pecar? Não, ele tirou também. Ah, então eu posso matar. Aí vem um bando de idiota lá e fala assim: filhinho, vos rogo para que não pecar, tem um advogado junto ao Pai. Que advogado? A palavra lá é outra confusão, é a mesma palavra que está em Yohanan, paraclita, redentor de maldição. Quando você pega a palavra paraclita e separa, você pode tirar e pegar a metade da palavra e pôr no léxico, aí vai ver lá, que no caso lá é redimidor, redimir. Aí você pega lita, maldição. Então, por isso que o Paul Yonan, que é um falante nativo da Igreja Ortodoxa Síria, ele prova, e eu já analisei, fiz questão e fui lá e vi mesmo, que realmente a palavra lá é redentor. Então, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, de saber que tem um redimidor, que nos redime, né? Junto ao Pai. Então, é redimidor, não é advogado. Então, é que nem ali, que a Arua Kadisha, ela viria ser mandada para cá para redimir o homem, para nos redimir, né? Então, muitas vezes, aí o que acontece? As pessoas fazem pregação bonita em cima disso, né? Mas não. O Consolador, vai enviar o Consolador, não tem nada tudo disso. Errado. A maioria das pregações, totalmente fora das escrituras. Totalmente fora. Não, o pior não é ser uma pregação distorcida da escritura. É um engano. O pior é parafrasear uma tradução errônea, ou seja, vai ficar mais errado ainda.
Você pega a Bíblia lá e fala assim, que quando for rezar, não usei de vãs repetição, não fala nada de repetir, só fala para não usar a palavra sem sentido. O termo repetir nem aparece no texto aramaico. Porque é lógico repetir. E, por exemplo, você pega um cristão aí, você pergunta ele qual o maior mandamento que existe. Ele vai te citar errado. Porque Mateus omitiu a primeira parte. Marcos trouxe mais completo. Qual o maior mandamento? É o Shema. Ele pegou e falou assim, porque quando você vai Devarim, ele cita Devarim. Qual a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer ao levantar? O Shema. É mandamento, é mitzvah. Então, porque não adianta você dizer, fazer que nem Zeu, né? Zeu parece que ele amava o Eterno mais do que os bezerros dele. Ele tinha maior zelo. Inclusive, quando ele foi lá pegar lá, falou, quem deixar sair aí vai pagar com sua vida. Mas ele foi lá e limpou a casa do Eterno, mas nunca deixou de adorar seus bezerros. Então, quer dizer, para ele amava o Eterno mais, mas também queria nos outros. Não. Então, para você amar o Eterno, sobre todas as coisas, a primeira coisa você tem que crer na unicidade, no Shema. Quer dizer, você tem que ter uma crença monoteísta, que nem nós temos. Então, não adianta, porque senão depois, quando você faz o Shema, você está excluindo qualquer ídolo da sua vida. Então, primeira coisa, você tem que excluir qualquer ídolo diante do Eterno, para depois você dizer que ama ele sobre todas as coisas. Então, qual o maior mandamento? Não é amar o Eterno sobre todas as coisas. O Mashiach, em Marcos, você falou que um escriba estava lá e viu que tinha respondido bem e perguntou. Aí ele falou assim, Putigana, né, Cadmaia. Então, Cadmaia significa primeiro, antes, pode significar depois, mas ali no sentido é antes. Qual o mandamento que vem antes de todo no aramaico é Shema Maria Lahem Maria Hadhu, né? Ou Israel, Maria, ele é nossa Lahá, ele é um, né? Então, no hebraico é Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, né? Eu, por exemplo, eu sei que o nome do Eterno, assim, eu tenho tanto zelo para o nome do Eterno, eu não gosto de pronunciar ele, a não ser nas minhas tefilá, né? Quando eu vou rezar, aí eu pronuncio, mas assim, público, quase não, né? Quase não fala assim. Aí, lógico que a gente sabe qual é o tetagrama. Claro. Não é Jeová, não é Yahvé, não tem nada a ver com isso, não. Porque a letra UAU, só no aramaico israelense que ela passou a ter som de V. Antes ela só tinha som, alguns dialetos até hoje só de U. Alguns ela dá som de U, O, mas alguns dialetos só U.